Cultura. Estão conosco o presidente da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, a ACIL, Jones Agonel, e a diretora de comunicação da ACIL, a Pamela Faleiro, para falar sobre uma campanha criada para estimular os negócios e a reconstrução do Vale nesse momento difícil que a gente tem vivido, não somente para as pessoas, mas também para as empresas aqui na nossa região. Tudo bem, Joane? Pamela, bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Alegria estar aqui na Independente. Bom, comece falando sobre essa campanha que foi criada, então. Tem também uma logomarca que traz justamente essa campanha que é o Nosso Futuro é Aqui. Exatamente. Então, vou começar aqui, Johnny. A gente... depois o Johnny pode falar um pouquinho do que trouxe essa campanha ao ar, né? Mas nós criamos essa campanha exatamente com o objetivo de trazer as pessoas para perto, não só os associados, muito focados nos associados da CIL, mas não só os associados, mas as pessoas de todo o Vale do Taquari, né? Que outras instituições, que outras empresas possam se sentir representadas por essa campanha. Por isso que foi pensado em usar esse Nosso Futuro é Aqui, né? A gente usou ali Vale do Taquari, Nosso Futuro é Aqui, também para incentivar as pessoas a compartilharem o que está sendo feito para esse futuro aqui no Vale, né? E pensando também na palavra futuro como algo futuro imediato também, né? A gente está pensando em ações para agora, né? E para montar esse futuro promissor aqui para o Vale do Taquari, que é uma região muito próspera e é isso que a gente quer destacar, né? Essa prosperidade. Johnny, se tem um levantamento de quantas empresas foram impactadas dentro do guarda-chuva aí da CIL? Se iniciou um levantamento, não tem todos. Na verdade, a gente está até atuando junto com o Sebrae numa pesquisa, né, que está se insistindo para que se responda, né. Na verdade, até nisso se percebeu junto do empresariado alguma resistência até a responder pesquisas, porque dado lá com tudo que aconteceu lá em setembro, né, houve uma certa frustração no meio empresarial em relação ao que se prometeu, o que se esperava, né, que se conseguiria através do governo, de medidas para as empresas. Como isso ficou muito abaixo, hoje há um certo ceticismo, né, dos empresários quanto a isso. Mas a gente insiste sim na importância de responder e de trazer os dados à tona, né, para que as associações sigam no seu papel aí de atuar junto ao governo em prol das empresas. Até o momento, absolutamente nada anunciado para os empreendedores. Algumas medidas foram anunciadas no sentido de financiamentos, né? A promessa é de que hoje vem alguma coisa que atenda às empresas de porte maior. Na sexta-feira foi anunciada uma medida via Pronamp, né, com subsídio de juros. Ainda não está praticável, vamos dizer assim, não está na prateleira do banco, mas a promessa é de que isso seja operado, né? Que é uma linha, a exemplo do que teve lá em setembro, né? É uma linha com financiamento e subsídio de parte do valor, né? Só que lá em setembro ele atingiu um valor insuficiente, né? E a crítica foi, afinal, para onde foi o recurso, né? Porque naquele momento havia muitos municípios em situação de emergência e calamidade, e a distribuição desses financiamentos acabou atendendo áreas que até não tinham sido tão impactadas, né? Essa foi uma crítica grande daquele momento. A gente espera que isso seja corrigido agora, né? Isso é a nossa expectativa, pelo menos que não se repitam os mesmos erros. Empresários relatando a questão da ausência de mão de obra, uma parte significativa de trabalhadores não comparecendo ao trabalho. Sabe que um pouco do surgimento da campanha vem daí também, né? Óbvio que com a melhor das intenções a gente tem recebido muitas campanhas, às vezes de fora da região, né, buscando recrutar gente aqui e levar para outros locais, né? E a gente entende que isso, quem faz isso tem uma boa intenção. Mas daí que surge também a campanha da gente conscientizar as pessoas de que nosso futuro é aqui. Nós estamos sim no momento de tragédia, no momento de catástrofe, né? Muitos perderam muito, né? A gente não pode fazer juízo de valor por quem perdeu, né? Eu acho que a dor de cada um ela é particular, ela não é mensurável pelos demais, mas a gente precisa sim mostrar
que nós temos um caminho de desenvolvimento, um caminho de futuro aqui na região. E é isso que a gente quer incentivar com a campanha. Com o Vale do Taquari, nosso futuro é aqui. Que se leve isso para as empresas, para as entidades, né? Ela é uma campanha que ela é, vamos dizer assim, de rótulo branco, como se diz. Tu pode levar para qualquer empresa, para qualquer entidade, usar o nome, usar a marca e colocar, divulgar ali as suas ações, né? Para que o futuro seja aqui, para que as pessoas tenham oportunidade e queiram permanecer na região, né? Nas empresas, sim, há ainda um relato de muitas pessoas com dificuldade que não retornaram, né, como questionaste, justamente porque não tem a condição de ter a sua vida restabelecida, né? Então as pessoas ainda em moradias improvisadas, às vezes em locais, né, de favor, né, ou em abrigos, né, e, obviamente para a vida voltar à normalidade tem uma grande dificuldade. A questão da construção civil, um dilema muito grande. Quais são as cotas que estão sendo especuladas agora? Não está se falando muito em cota propriamente, apesar de que cota vem da discussão, mas o que a gente defende é que se trabalhe sim nas áreas com mancha de inundação e nas áreas suscetíveis a risco, né? Porque, veja, a gente não tem condição, isso é um olhar agora meu particular, a gente não tem condição de simplesmente traçar a área que foi alagada e dizer aqui não se mexe mais. Não, não é isso. Eu acho que tem casos específicos, tem regiões que sim, que se observou que a partir da cheia, onde se sofreu com muita violência das águas, né, que são locais difíceis para ocupação, né? Agora, tem outras áreas onde isso é perfeitamente gerenciável, né? E aí, de novo, a gente tem que tomar um cuidado para que não se faça um juízo de valor, né, para as pessoas que têm eventualmente uma propriedade no local, né? A pessoa tem que ter um certo ponto, um certo grau de liberdade para decidir se ela vai conviver na sua propriedade com uma cheia ou não, né? Porque para quem está de fora, simplesmente olhar para lá e dizer, olha, não constrói, não faz mais nada nessa área aqui, é errado, né? E quem está lá? E quem de repente tem dali o seu único patrimônio? Como fica essa pessoa? Então, tem que ter muito cuidado quando se olha de fora para essa situação. Entender as particularidades, né? Entender que cada região ela foi afetada de uma maneira diferente. Isso tem que ser olhado de forma localizada e trabalhar, ao invés de cota, lembrar que a gente precisa trabalhar com as manchas de inundação, né? Isso é inclusive, quando houve uma apresentação da pesquisa que fez a revisão das cotas da cheia de setembro e da de 41, foi apresentado justamente lá no Labilar uma semana antes da cheia. Isso é o que a professora Sofia, o professor Walter Collichon tiveram lá e frisaram muito. Não se falar em cota propriamente do local, mas em mancha de inundação, porque a cota lida, né, lá na nossa referência lá de Estrela, ela não se manifesta de forma igual em toda a região. Então, para cada cota lida, uma mancha de inundação e entender como é afetado a sua região. Quando você fala em mancha de inundação, quer dizer diferenciar o que é aquela situação de um corredor destrutivo da água e um corredor onde só passa a água em si. Mais ou menos isso? Inclusive, na verdade, quando se fala em mancha, é pensar que, uma vez lida a cota de 25, por exemplo, lá em Estrela, há regiões, né, onde a água sobe acima da 25. Né? É evitar a correlação da cota lida no rio com a sua cota ortométrica, propriamente, com a cota da região. Porque a cheia ela acompanha também um certo desnível do relevo, né? Então, o que é percebido ali em Cruzeiro é diferente do que é percebido em Carneiros, né? Então, isso a gente tem que lembrar. Mesmo o comportamento dentro da cidade também é diferente, né? Não é nivelado, isso tem que ficar claro, não é nivelado. Então, a referência não deve ser diretamente a cota, mas sim a mancha que a inundação, quando lida lá no rio, né, representa na sua propriedade, no seu local. Está evoluindo esse juízo, porque agora logo adiante vão ser recomeçadas as reconstruções ou construções, né? Terão que buscar áreas dessa situação. Eu acho que há muito a que se discutir ainda, né? Os projetos, vamos lá, o que se foi apresentado até hoje, o que foi apresentado, por exemplo, lá em abril, teve um olhar para os eventos que aconteceram até então, né? Eu acho que tem muito estudo ainda para ser feito agora, né? E principalmente o seguinte, não se tomar decisão de calor, né? Eu acho que precisa ser estudado, precisa ser analisado e os impactos corretamente avaliados.
Bom, importante esse tema, ele é complexo, né? Acredito que essa questão envolvendo a retomada das construções, ela precisa ser analisada caso a caso, tendo em vista que essa cheia, ela atingiu a grosso modo quase todo mundo, lugares que jamais tinha chegado a água, e por isso é importante essa campanha para incentivar também as pessoas que permaneçam aqui, que invistam aqui e que comprem aqui na nossa região. Exatamente, e é isso que a gente quer trazer, né? Um olhar bem abrangente para o que é fazer esse futuro aqui no Vale do Taquari, incentivar as pessoas a ficarem aqui, que foi algo que foi uma demanda forte, né? Como a gente estava falando, por essa prosperidade aqui da região e porque a gente acredita mesmo que a gente consiga fazer esse movimento, né? E bem importante, assim, sobre os dados, a gente está fazendo um levantamento junto à equipe de comunicação interna da CIL, dos associados diretamente atingidos pelas cheias também, para fazer uma ação posterior em relação a isso, né, junto a essas pessoas. E uma coisa muito importante da campanha, que a gente salientou bastante, a gente montou um grupo de trabalho para fazer isso, né, para discutir, é que a gente precisa de ações realmente concretas, né? E exaltar o que já está sendo feito também, porque está sendo feito muita coisa. Então, a gente trouxe para a CIL o papel de compartilhar essas ações que já estão sendo feitas por empresas aqui da região, pelos associados da CIL, para mostrar os movimentos positivos que estão acontecendo aqui na região e que trazem essa prosperidade também para cá. E além disso também a gente está fazendo um contato então direto com os associados, está aos pouquinhos, né? Até porque a CIL também foi atingida ali, mas a gente também está fazendo um contato direto com os associados para fazer essa relação e entender muito bem como é que está hoje aqui a região. Retomada dos trabalhos na CIL, como está, Johnny? A gente segue lá, a equipe segue atuando, né, na limpeza e na recuperação. Essa semana a gente consegue voltar ao trabalho, né, no segundo pavimento, que é onde a gente concentrou as operações do escritório, né, dos locais de trabalho da equipe, mas ainda segue, ainda tem muito trabalho lá. Como eu comentava antes, a parte boa é que lá a partir de setembro do ano passado a gente iniciou algumas atuações, algumas reformas, já considerando, né, a possibilidade do acontecimento. E felizmente se percebe que aquilo que foi planejado, né, com esse olhar da possibilidade de ser atingido, torna-se muito mais simples a recuperação, né? Se tem menos perdas, né? E de fato a gente está nesse cenário. Aquela primeira impressão, né, quando se chega logo após a tragédia, é algo desolador realmente, né? E se vem aquela sensação de que nada mais pode ser feito ali. Se respira, se começa a trabalhar e aos poucos se percebe que não, né? Dá para lidar com isso, né? Mas a gente tem ainda algumas decisões grandes ainda para tomar pela frente. Expovale e Construmóvel confirmadas. Até o presente confirmadas, né? Isso é uma discussão que é algo que sempre se revê também, né? Mas até o presente a gente não vê razões para não seguir, né? A gente tem recebido muitas manifestações, né, de parceiros, de apoiadores, no sentido de que deva se manter o evento, né? Entendendo que se precisa, é necessário uma certa injeção de ânimo e para os empreendedores, e que esse evento teria um papel importante para isso. Eu particularmente compartilho disso, mas a gente precisa sim ir revendo. A gente tem muitas situações que podem impactar o evento, né? E a gente segue monitorando, segue conversando sobre isso. Pessoal, obrigado pela participação e bom trabalho. Obrigada. Posso fazer um convite rapidinho só para as pessoas acompanharem as redes sociais da CIL, para acompanharem essas ações efetivas que estão sendo feitas, inclusive de reivindicações. A gente vai botar as atualizações lá. E também saber que tem uma equipe por trás, né? O Juarez, o João e o Lucas estão lá trabalhando para atender as pessoas que entrarem em contato. Reforçar ainda o convite, né? Leve essa campanha também para sua empresa, para sua entidade, Vale do Taquari. Nosso futuro é aqui. Acesse os nossos conteúdos para entender também quais são as ações que a CIL está propondo nessa área. Leva isso para a tua entidade e embarca, vamos dizer assim, as tuas ações de retomada e de incentivo ao investimento local dentro dessa campanha. A gente gostaria de ver todas as empresas e entidades utilizando esse slogan e colocando as suas ações dentro dele. Muito bem. Obrigado ao presidente da CIL, Jones Agonel, e também à diretora de comunicação, a Pamela Faleiro.